dia. Oferecimento Iga Center, 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Bora. Bom dia! O seu Bahia Meio Dia está chegando, agora com imagens de Botirama. Olha como o céu está fechado por lá, chovendo na cidade, tempo fechado. E eu te convido a ficar com a gente até 1 da tarde para conferir as principais notícias da sua região. E parte da minha equipe já está posicionada aqui para te contar algumas das informações de hoje, algumas das principais notícias. A Aline Miranda, por exemplo, nos conta sobre a morte de 15 bovinos atingidos por um raio no povoado de Alegre, em Brejolândia. É com você, Aline. Boa tarde, bom dia, Bia. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, Bia, essa situação aconteceu e já acende um alerta para diversos pecuaristas aqui da região, justamente porque estamos em um período de alerta de chuvas fortes, com raios, ventos e trovoadas aqui no Oeste Baiano. E por isso mesmo a gente já deixa o alerta para os pecuaristas, porque isso aconteceu na zona rural de Baianópolis. No total, 15 bovinos acabaram morrendo. E a gente traz daqui a pouquinho todas as informações sobre este caso que deixou esse pecuarista com um grande prejuízo. Eu volto já com todos os detalhes. Até já, Aline. E ainda falando sobre esse assunto, a gente te mostra a chuva e os transtornos causados em Luiz Eduardo Magalhães. Esse é um dos destaques de Gabriel Pires, que está de volta de férias, já posicionado para trazer essas informações para a gente. Oi, Gabriel. Bia, muito boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Chove forte, de forma consistente, desde as 7h30 da manhã, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A cidade está em alerta de chuvas intensas, pode chover até 100 milímetros. Ontem, uma cena que chamou bastante atenção por toda a Bahia. Uma criança de apenas 6 anos, ela tentou atravessar um canal bem aqui ao lado de onde nós estamos e ficou ilhada. Uma vizinha dela colocou uma mangueira no corpo e conseguiu retirar a amiga. Os personagens estão aqui ao meu lado e daqui a pouco vão falar com a gente. Eu volto em instantes para contar toda essa história, viu, Bia? É com você. É isso, Gabriel. Muito obrigada. Já já a gente volta a se falar. E Luiz Gustavo Ribeiro também está por aqui. Ele que traz um caso revoltante. Um homem foi preso em Curaçá após ser flagrado maltratando um animal. Oi, Luiz. Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia também para quem está nos assistindo. Esse caso aconteceu em Curaçá, aqui na região norte do estado. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito é um homem de 74 anos de idade. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar após cometer crimes de maus tratos contra um cavalo. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a Polícia Militar só chegou a esse caso, só prendeu esse homem graças à denúncia de moradores que inclusive registraram uma parte aí desses maus tratos. Já já nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse caso revoltante que aconteceu aqui no norte do estado. Bia. Em pleno 2026, né, Luiz? Obrigada a toda a equipe e já já a gente volta a se falar. Ainda hoje, no Bahia Meio Dia, onça parda encontrada dentro de uma casa em Luiz Eduardo Magalhães. A moradora levou um susto ao achar o animal. Olha aí imagens na sua tela. Equipes ambientais e bombeiros fizeram o resgate. Veja também, ainda no Oeste Baiano, um homem que estava desaparecido há 8 anos foi encontrado pela Polícia Civil e entregue ao irmão, que já não tinha esperança de revê-lo com vida. E tem denúncia de abandono do antigo Clube Fortaleza em Barreiras. Ruínas, lixo e insegurança tomam conta do espaço desativado há mais de 10 anos. No norte do estado, moradores do povoado Riacho do Sobrado, em Casa Nova, estão enfrentando falta d'água desde julho. Eles relatam que precisam buscar água em Petrolina, cidade mais próxima. E o desafio das famílias de crianças com autismo durante as férias escolares. A quebra da rotina provoca mudança no dia a dia e aumenta a irritabilidade e também a agitação desses pequenos. Esses são alguns dos destaques que você vai conferir a partir de agora.
E olha, 2 jovens foram encontrados mortos com marcas de tiro dentro de uma casa ontem em Remanso. Segundo a Polícia Civil, os 2 eram namorados e o rapaz chegou a ligar para a família para dizer que o local estava sendo invadido. O caso está sendo investigado na tentativa de identificar autores e motivação. Por isso, Tiago Santos já chega com mais informações sobre esse crime revoltante aqui para a gente. Bom dia, Tiago, é com você. Oi, Bia, muito bom dia para você e para quem está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Bia, esse duplo homicídio aconteceu na noite de ontem em uma residência que fica no bairro Vila Santana, na zona urbana do município de Remanso. A polícia não soube informar para a gente até o presente momento se era a residência desse casal, se era residência, eles estavam lá temporariamente, enfim, essa informação não foi esclarecida até o presente momento. O fato é que essas 2 pessoas, Lucas Gabriel Santana Andrade, de 27 anos, e a Juliana Rosa Ribeiro dos Santos, de 23 anos, foram encontrados mortos dentro dessa residência na noite de ontem, na cidade de Remanso. De acordo com informações da polícia, os 2 foram mortos e os corpos foram encontrados com marcas de tiros. Ontem à noite, antes desse crime ser cometido, o Lucas, segundo a polícia, chegou a ligar para a sua família dizendo que essa residência onde ele estava com a sua namorada estava sendo invadida. Quando a polícia chegou no local, infelizmente, acabou encontrando os 2 já mortos. A polícia realizou diligências na tentativa de localizar os autores desse crime, porém não obteve êxito. Então esse caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil, que trabalha com o objetivo, então, de entender qual foi a motivação desse crime, bem como também chegar ao autor ou autores desse duplo homicídio que aconteceu na noite de ontem, lá na cidade de Remanso. A Polícia Militar, que esteve também no local desse crime, dessa ocorrência, disse pra gente que encontrou balas, calibre 39, e também encontrou drogas do tipo maconha dentro dessa residência. A vítima desse duplo homicídio estudava, a Juliana Rosa estudava em uma faculdade particular no município de Petrolina. Essa faculdade emitiu uma nota de pesar, manifestando aí, lamentando a morte da Juliana, dizendo que ela mantinha vínculo acadêmico com a instituição nos anos finais do curso de Direito, e disse que nesse momento está manifestando então solidariedade aos familiares e amigos, reafirmando respeito a esse momento de luto. Duplo homicídio registrado na noite de ontem no município de Remanso, um casal de namorados, e a polícia agora trabalha, Bia, na tentativa de saber qual foi a motivação. Fato lamentável, o jovem chegou a avisar a família que a casa onde eles estavam estava sendo invadida. Quando a polícia chegou, encontrou já os 2 mortos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tiago, pelas informações. Imagino o desespero dessa família ao receber essa ligação, saber que a vida dos 2 já estavam ali vulneráveis e depois vir essa triste notícia. Obrigada, Tiago. A gente vai seguir acompanhando esse caso. E olha, um dos locais mais tradicionais da Vila dos Funcionários, em Barreiras, virou motivo de preocupação para quem mora na região. O antigo Clube Fortaleza, que já foi ponto de encontros e lazer das famílias, hoje está tomado pelo lixo, pelo mato e também pelo risco de insegurança. Moradores pedem providências e cobram a recuperação desse espaço. Nem porta existe mais. Do lado de fora, uma montanha de lixo espalhado. Lá dentro, ruínas e mato alto. É este o cenário de um lugar que foi ponto de encontro nos fins de semana de Barreiras. O Clube Fortaleza foi um dos mais tradicionais de Barreiras nos anos 80 e 90. Várias competições esportivas aconteciam exatamente aqui, nesta quadra. E nos fins de semana, famílias inteiras se reuniam para dançar forró nesse espaço. Hoje, só restaram ruínas e a saudade daquele tempo. Quando criança, Francisco Jacemon se divertiu muito aqui. Hoje, ele fica até constrangido ao falar do que sobrou do clube,
que é bem pertinho da casa onde ele mora, na Vila dos Funcionários. O Fortaleza aqui foi um clube muito bom, muito respeitado, mas você vê hoje a situação que ele se encontra. Levaram porta, levaram o que puderam bem, levaram tudo. O clube foi construído como referência de lazer para as famílias cearenses que viviam nesta parte da cidade quando vieram trabalhar no batalhão do Exército. Demi mora ao lado do que restou do clube, desativado há mais de 10 anos, e denuncia a falta de segurança, principalmente à noite. Com certeza é muito perigoso, né? Porque está abandonado, né? É um posto de saúde, né? Prometeu que concluísse as obras até esse final desse ano e não foi nada concluído. A comunidade quer a reforma da quadra de esportes e que aqui seja construído um posto de saúde. Rapaz, eu queria que ajeitasse a quadra, né, para as crianças, jovens, né, que está aí abandonado, né? Que o posto de saúde, né, é importante para a população, né? Mas a quadra também é muito importante para as crianças e para os jovens que estão aí abandonados. A Vila dos Funcionários não merecia um descaso desse, né? Enquanto nada é feito, quem mora na Vila dos Funcionários lamenta o abandono e a destruição de um lugar tão tradicional na história de Barreiras. É lastimável ter que mostrar essa cena para vocês. Um lugar que foi de muitas alegrias hoje se torna um lugar de perigo, onde usuários de entorpecente entram aqui para se esconder. Infelizmente, estamos também trabalhando com a situação de saúde pública e segurança pública. Que venha de fato acontecer algo que venha beneficiar e não fique dessa forma, trazendo perigo para os moradores aqui da região. A situação não está fácil. Nossa equipe procurou a Prefeitura de Barreiras, que informou que a área ao lado do antigo Clube Fortaleza passa por limpezas frequentes, mas o descarte irregular de lixo volta a acontecer logo após a saída das equipes. Segundo a gestão, em 2025, o local chegou a receber 2 limpezas mensais e já houve nova ação neste início de janeiro. A Prefeitura reforçou que a colaboração dos moradores é essencial e destaca que o espaço receberá uma nova unidade de saúde. Então, um trabalho conjunto de fato, o poder público tem que fazer sua parte e a população tem que contribuir também. A seguir, a gente fala sobre a chuva em Luiz Eduardo Magalhães. Casas foram invadidas pela água e o oeste baiano ainda segue em alerta para temporais. O Bahia Meio Dia volta já. Festival de Colchões no Armazém Paraíba. Oportunidade única, com preços ainda mais baixos e entrega grátis. Colchão box solteiro só R$ 66,90 mensais. Colchão box casal R$ 94,90 mensais. Colchão box solteiro de molas R$ 99,90 mensais. Conjunto colchão de molas ensacadas mais box queen R$ 319,90 mensais. Oferta boa acaba rápido. Corra pro Armazém Paraíba, a sua loja com mais de 5.000 produtos. Sou Nós Brechó, moda masculina, feminina e infantil com preços inacreditáveis. Nas sextas e sábados, no Brechó da Praça, todas as peças por até R$ 50. Sou Nós Brechó, Capitão Manuel Miranda, Centro. Em janeiro, Itabuna vai viver o maior carnaval de sua história. Serão 4 dias com mais de 40 atrações confirmadas como Léo Santana, Cláudia Leite, Bel Marques, Xande, Durval Leles, Igor Canário, Tomate, Timbalada, Pedro Sampaio e muito mais. De 22 a 25 de janeiro no Circuito Sabará, na Beira Rio. O carnaval vai voltar para Itabuna. Apoio Governo do Estado da Bahia. Realeza de dia, super-herói à noite. Na boa, é bem maneiro. Tem um gene especial exclusivo dos segundos filhos de sangue real. Vocês têm superpoderes. Cada um tem uma habilidade única. E é por isso que estão aqui. Somos super-heróis? É isso mesmo. Por milhares de anos, segundos filhos como vocês e eu protegeram nosso reino contra ameaças, assassinos e criminosos internacionais. Ele quer o trono e também quer vingança. Ele é mais poderoso que qualquer um de nós, mas não é mais poderoso que todos nós. Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais. Hoje, na sessão da tarde.
De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da ponte Presidente Dutra, que liga Juazeiro aqui na nossa Bahia a Petrolina em Pernambuco, estado vizinho. Tempo também fechado na região do Vale do São Francisco. Trânsito ali fluindo na ponte, apesar da quantidade de veículos, mas está fluindo nos dois sentidos. Hora certa, 12h04. Um homem foi preso em flagrante suspeito de maus tratos contra animal no município de Curaçá Norte. A denúncia teve como base um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual é possível ver esse homem maltratando um cavalo. Luiz Gustavo Ribeiro está na região norte, acompanha esse caso e chega com as informações para a gente. Lamentável, Luiz, que em pleno 2026 a gente ainda tenha que noticiar esse tipo de caso. Boa tarde para você. Oi, Bia. Pois é, muito triste um caso como esse. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse caso foi registrado em Curaçá, aqui no norte do estado. Segundo informações da Polícia Militar, esse homem foi preso em flagrante dentro de uma casa na sede do município de Curaçá. A Polícia Militar informou que esse homem foi preso suspeito de crimes de maus tratos a um cavalo. Segundo informações da polícia, esse caso chegou até os policiais após denúncias que foram feitas por moradores da cidade de Curaçá. Inclusive, um vídeo circulou nas redes sociais. Nesse vídeo é possível ver o crime de maus tratos. Na imagem é possível ver o cavalo caído em um terreno baldio na sede do município. Segundo informações da Polícia Militar, esse vídeo foi feito aí por um morador, viralizou nas redes sociais e a partir daí as denúncias chegaram até a PM. Segundo a PM, essa situação de maus tratos foi constatada. Desde que essa imagem viralizou, a Polícia Militar passou a observar esse homem, né? Essa imagem aconteceu dias antes da prisão. A polícia começou a observar esse homem, conseguiu prender esse homem em flagrante após constatar realmente o crime de maus tratos a esse cavalo. A prisão aconteceu em uma casa no bairro Vila da Paz. Segundo informações da Polícia Militar, o cavalo é de propriedade desse homem que foi preso, que é suspeito de agredir o animal, e informou que esse cavalo era utilizado para puxar uma carroça. O caso de agressão aconteceu em um terreno baldio e a polícia informou que o animal está bem. Apesar de o animal ter ficado muito machucado, com marcas de agressão, a polícia informou que felizmente esse animal está bem. O cavalo foi entregue a familiares do suspeito e a carroça que o suspeito estava usando foi apreendida pela Polícia Militar. O suspeito foi conduzido e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil lá em Curaçá. A Delegacia Territorial de Curaçá informou que já instaurou um inquérito policial que já começou a investigar esse caso. Informou que o suspeito é um homem de 74 anos de idade. A polícia informou que já iniciou as diligências também para poder apurar a veracidade dos fatos e, consequentemente, a responsabilidade desse fato. Nossa equipe questionou a Polícia Civil se esse homem permaneceu preso, o que é que aconteceu com ele, mas até o momento nós não tivemos um retorno. Esse caso ressalta a importância da denúncia, né? Os moradores denunciaram esse caso. Se esse homem for preso, ele pode responder aí por crimes de maus tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados, no qual a pena base é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Viu, Bia? Volto contigo no estúdio. Que situação, Luiz. Muito obrigada, meu amigo, pelas informações. Esse caso precisa servir de alerta para você que tem animais, que possui animais, que cria e que utiliza, inclusive, para trabalhar. Tem que receber todos os cuidados, assim como quando a gente utiliza, né, um veículo e tem todo o cuidado. Por que não um animal que, no caso, ali está com a carroça, né, faz parte desse sustento, porque não é um ser vivo, precisa receber ali todo o cuidado. Agora a gente fala de chuva porque a chuva chegou em Senhor do Bonfim, momento bastante esperado ali pelos moradores, mas infelizmente ela chegou trazendo transtornos à população. Por isso eu vou voltar aqui com o Tiago Santos, que já está posicionado, está na região norte, nos conta a situação por lá. É com você, Tiago. Boa tarde. Pois é, Bia, foi a segunda vez este ano que choveu forte em Senhor do Bonfim, segundo a Prefeitura. A primeira vez foi no dia 6 de janeiro e ontem, durante a tarde e também parte da noite, choveu bastante na cidade, tanto na zona urbana, choveu bastante no município, tanto na zona urbana quanto também na zona rural. Era de fato uma chuva bastante esperada, né, lá em Senhor do Bonfim, assim como em parte aqui da região norte, que tem enfrentado um grave período
de estiagem. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário de Senhor do Bonfim, na sede do município choveu aproximadamente 80 milímetros, uma média acima do que estava previsto aí, segundo a Secretaria. Já na zona rural, oscilou bastante, a chuva foi um pouco mais fraca, né, na zona rural de Senhor do Bonfim. Por exemplo, na comunidade de Lagoa da Pedra choveu 35 milímetros, no Garrote também 35 milímetros, em Anacleto 15 milímetros, Lagoa do Coxo 15 milímetros e já na comunidade de Picada choveu 45 milímetros. A maior quantidade de fato de chuva caiu na zona urbana da cidade. Segundo alguns moradores, hoje o clima está mais brando na cidade, ainda não choveu. Nós procuramos a prefeitura de Senhor do Bonfim, que disse, né, então, que choveu 80 milímetros ontem na sede da cidade e que era esperados apenas 50 milímetros, ou seja, choveu quase o dobro do que estava previsto para chover em Senhor do Bonfim. A prefeitura disse que houve uma ocorrência de alagamento e que foi prontamente atendida pelas equipes da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros da cidade. Felizmente, não houve registros de desabamentos nem de pessoas desalojadas ou desabrigadas em Senhor do Bonfim. As equipes seguem em monitoramento, segundo a prefeitura, estão em andamento aí para possíveis novos registros de ocorrências, né, por conta da chuva. A orientação da Defesa Civil da Prefeitura é que a população redobre os cuidados lá em Senhor do Bonfim, evitando, por exemplo, estacionar carros ou se abrigar debaixo de árvores, e em situações de risco, a orientação principal é imediatamente acionar a Defesa Civil ou ainda o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil da cidade diz que segue em alerta, né, acompanhando as condições climáticas do município e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança da população. E um alerta importante, viu, Bia, é que segundo o Laboratório de Geociências da UNEB lá de Jacobina, há previsão de chuva para a região centro-norte do estado, que engloba ali o município de Senhor do Bonfim. A previsão é que nessa região centro-norte a chuva continue caindo forte até a próxima sexta-feira, e lá em Senhor do Bonfim especificamente tem alerta de chuva forte, possivelmente até o domingo. Agora a gente vai até o oeste do estado conversar com o nosso amigo Gabriel, porque a chuva também caiu forte por lá e uma criança acabou passando, né, Gabriel, por uma situação bem complicada, bem preocupante. Felizmente tudo acabou bem, né? Conta pra gente essa história aí, meu amigo. Boa tarde. A criança tá bem, mas ontem foi um momento de muito medo para toda a família, viu, Tiago? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa situação aconteceu aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Rutinga, no bairro Santa Cruz, exatamente aqui neste ponto, neste canal. 3 crianças, uma de 6, uma de 13 e uma de 16 anos, elas tinham ido para o outro lado para vender as latinhas que elas conseguiram aí juntar durante o mês. Só que começou a chover e elas tentaram atravessar para cá. Uma delas, a Valentina, de apenas 6 anos, ela não conseguiu passar, era menorzinha, ficou ilhada em um ponto ali. E a outra criança, ela conseguiu, uma adolescente de 16 anos, ela se amarrou em uma mangueira e conseguiu fazer aí o resgate da vizinha. Eu estou aqui com a Elaine, ela que é a mãe da Valentina, conseguiu vir aqui para falar com a gente, gentilmente. Elaine, um momento de muito medo, desespero em ver sua filha daquela forma. Boa tarde. Boa tarde. Não, foi muito medo mesmo. Eu mesmo não consegui nem sair do lugar, porque eu não sei nadar e a correnteza estava muito forte mesmo. E eu vi o desespero da minha filha gritando, chorando. E eu não estava conseguindo nem sair do lugar. E eu estava com a pequena também no colo, aí eu nem consegui. Sorte dela que foi a minha vizinha que veio me ajudou e pegou a menina. E a Valentina, ela tem 6 anos, hoje ela tá bem, né? Tá aqui do seu lado, ela tá bem, felizmente, tudo tranquilo. Com certeza. A gente tá precisando também da ajuda do prefeito, né? Pra ver esse buraco aqui, porque já pensou se hoje eu estivesse fazendo um velório da minha filha, e esse buracão aqui não é de hoje, nem de ontem, quem tá desse jeito, e a gente pedindo a ele, mas até agora nada. Esse ponto aqui, Bia, Tiago, é um canal que corta o bairro Santa Cruz
Normalmente não corre água aqui, alguns pontos de esgoto, só que durante essa época de chuva ele costuma ficar assim bem cheio. A Defesa Civil aqui do município aponta que choveu 114 milímetros ontem em menos de 3 horas, esse volume extraordinário de chuva. Além desse caso aqui no canal do bairro Santa Cruz, na Rua Tinga, também ruas em determinados pontos da cidade ficaram alagadas, carros pararam, a água entrou em algumas residências aqui no município. Hoje está chovendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães desde cedo, 7h30 da manhã. Já foram registrados só hoje, de acordo com a Defesa Civil, 70 milímetros. Foi uma informação que chegou há poucos instantes aqui para a gente. Tem alerta de chuvas, um alerta laranja de chuvas intensas aqui para o município. Pode chover até 100 milímetros por dia. Os ventos aí, eles podem ultrapassar os 60 quilômetros por hora. A orientação da Defesa Civil é que as pessoas evitem pontos de alagamentos como esse aqui, principalmente crianças e idosos, que são pessoas mais frágeis e não têm tanta força para conseguir sair de uma situação como essa. A orientação também é ficar longe de fios elétricos, ficar longe de postes de energia e de árvores, uma vez que pode acontecer aí quedas de fios, quedas de postes e também de galhos de árvores. O alerta é laranja, pode chover hoje, ou melhor, pode continuar chovendo hoje durante todo o dia e alcançar aí 100 milímetros em apenas um único dia. Ontem foram 114 e hoje já choveu 70 milímetros. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Muita chuva. Você que está na região de Luiz Eduardo Magalhães, seguir essas orientações trazidas por nosso colega. E a gente continua falando sobre o tempo com Camila Oliveira, que traz a previsão para Luiz Eduardo Magalhães, Feira da Mata, também Paulo Afonso e Juazeiro. Oi, Bia, tudo bem com você? Boa tarde, pessoal, para todo mundo que está aí no Norte, Vale do São Francisco, oeste da Bahia também. No oeste, chuva já intensa caiu em vários municípios. Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa. Para hoje, tendência dessa chuva continuar, tá? É aquela umidade que vai se espalhando não só por causa das acas, mas também por causa da atuação de um cavado, que é a ondulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera, e isso acaba reunindo nuvem de chuva, fazendo com que a concentração seja ainda maior de umidade. Para quem está então no oeste, alerta variando, viu? Alerta amarelo de até 50 milímetros, mas agora foi atualizado no meio da manhã para um pedaço do extremo oeste, também com possibilidade de tempestade. Chuva que pode chegar a 100 milímetros em um único dia. Para quem está no norte da Bahia, tem umidade também, só um pedacinho, também na área do alerta, mas amarelo significa menos chuva, 50 milímetros. Para Luiz Eduardo, 27 graus e também 27 milímetros na previsão. Ainda é bastante volume de chuva, tá? Para Feira da Mata, 40 milímetros na previsão, onde deve chegar a temperatura agora à tarde a 28 graus. Nesse pacote da chuva, lembrando, tem também raios e trovoadas e ventos mais fortes. Para Paulo Afonso, já na divisa da nossa Bahia, ainda está calor, chegando a máxima de 34, mas a depender da chuva pode nem alcançar tanto essa temperatura aí de 34. 12 milímetros previstos de volume de chuva para Paulo Afonso. Já é um alento, hein? Para quem está em Juazeiro, menos chuva, 8 milímetros na previsão, mas tomara mesmo que essa umidade vá se espalhando e a chuva chegue onde mais precisa. Um beijo para vocês, vou passando por aqui ao longo da semana atualizando as informações. Até mais. Até mais, Camilinha. E olha, trabalhadores do Serviço de Transporte Coletivo de Juazeiro, na região norte, paralisaram o serviço nas primeiras horas do dia de hoje. Cerca de 35 rodoviários cobram direitos trabalhistas pendentes que, segundo eles, deveriam ter sido pagos pela empresa Joafra Transportes, que administrava o sistema de transporte do município, antes aí dessa nova empresa que assumiu o setor. Quem precisou do serviço logo cedo foi surpreendido com a mobilização, mas o funcionamento foi normalizado horas depois. A gente vai em busca, inclusive, desse posicionamento da empresa que administrava esse serviço anteriormente, para saber aí, então, o que será feito daqui para frente. E olha, a gente vai falar agora de um momento de muita emoção no município de Barra, no Oeste. Um homem que estava desaparecido há 8 anos foi encontrado pela Polícia Civil e entregue ao irmão, que já não tinha esperança de encontrá-lo com vida.
Vanderli Maurício da Silva foi localizado na zona rural, isso depois de uma denúncia de moradores. A Aline Miranda é quem está acompanhando esse caso e nos traz mais detalhes sobre esse reencontro. Explica pra gente essa história, Aline, que teve um final feliz, ainda bem. Ainda bem, né, Bia? Imagina só a situação. A família procurava por esse Vanderli Maurício da Silva, de 36 anos, já haviam 8 anos. De acordo com informações da própria família, já consideravam que ele não estivesse mais vivo e até estavam acreditando que não deveriam mais procurar por ele. Foi quando receberam a ligação através da delegacia de Barra e que informaram que havia sido encontrado Vanderli Maurício da Silva na zona rural de Barra. Como foi que aconteceu isso, Bia? Segundo informações do delegado territorial ali da cidade de Barra, eles receberam uma reclamação de moradores de uma comunidade de Barra. Segundo informações do próprio delegado, este homem estava na zona rural do município e foi quando estes moradores reclamaram da presença de uma pessoa ali na comunidade e que eles estavam sem saber de quem se tratava, porque estava ali perambulando pelas ruas do local. A polícia com os investigadores foram até o local e identificaram, quando conversaram com este homem, que se tratava de Vanderli Maurício da Silva, de 36 anos, ele explicou que havia saído há muito tempo da cidade de Belo Horizonte e que não havia voltado mais. Ele saiu sem rumo pelo mundo e acabou que ele foi parar ali na cidade de Barra. Com as informações em mãos, o pessoal da delegacia voltou para a unidade e aí foram buscar informações para ver se de fato estava casando tudo que havia dito o Vanderli. E então encontraram dados dos irmãos, da família, entraram em contato com eles e informaram que ele havia sido encontrado aqui no município de Barra, tão distante de Belo Horizonte. Imagina só, ele combinou tudo com o pessoal da família. Ontem pela manhã, às 11 horas da manhã, o irmão de Vanderli conseguiu encontrar com ele na cidade de Barra. O delegado Genivaldo entregou o irmão para o outro e que terminou tudo assim de maneira muito feliz e que terminou tudo bem, o que é melhor ainda. A gente recebeu sonora do delegado Genivaldo, que estava empenhado nesse caso para conseguir encontrar a família, assim como também do irmão do Vanderli, que veio até a cidade de Barra, aqui no oeste baiano, para poder reencontrar o irmão depois de 8 anos sem vê-lo. Vamos acompanhar. 8 anos? 8 anos desaparecido. Até a senhora já estava morto, né? Achamos, porque foi dentro da época da Guilherme Caminhão. Nós não víamos mais. Desde 2018, é isso? Então, a Polícia Civil aqui fica muito feliz, né, de estar podendo fazer esse reencontro, entregando aí um irmão ou outro, né, e possa ser levado para sua casa, que é de Belo Horizonte, né? Sim. Então, mora na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ai, que coisa boa, né? Poder noticiar também informações boas, notícias felizes aí para essa família que tem uma nova história aí pela frente a construir. Agora a gente fala de mais um acidente registrado ontem, isso na BA-131, entre Senhor do Bonfim e o distrito de Missão do Saí. Segundo informações de moradores que passaram pelo local, o motorista de um carro teria desviado de um animal na pista, mas acabou perdendo o controle do veículo, saindo da estrada e caindo nesse matagal aí que você vê na sua tela. A Polícia Rodoviária Federal de Senhor do Bonfim e também a Polícia Militar não foram acionadas. Os órgãos acreditam que o carro foi retirado do local pelo próprio motorista e que por isso não houve acionamento aí desses órgãos de segurança. Ainda segundo a PRF, esse foi o primeiro acidente do ano nesse trecho aí envolvendo animal na pista. Perguntamos sobre as ações de fiscalização na estrada e a PRF informou que as equipes estão fiscalizando os trechos e retirando ali de circulação animais que aparecem nas margens da estrada, indo ali do quilômetro 1, no entroncamento da BR-407 com o contorno da cidade de Bonfim até o quilômetro 15, já na divisa com a cidade de Antônio Gonçalves. Toda a atenção é pouca aí durante esses momentos de passar nas estradas que certamente já tem ali uma presença de animais mais frequente.
E no próximo bloco, raio mata 15 vacas e bezerros durante temporal na zona rural de Brejolândia. A descarga elétrica atingiu bovinos no povoado de Alegre e deixou prejuízo para o produtor. A gente volta já já com esse e outros assuntos. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Mas vai descer lá pra Van que tem precinho insano. Semana da panela de pressão na Van. Panela de pressão Vancouver Tramontina 4,5 litros de R$ 199,90 por R$ 149,99. Barato assim só na Van. Antiaderente, não gruda, com fechamento externo, qualidade mais segurança, só R$ 149,99. Essa é pra cozinhar sem medo. É de enlouquecer. Atenção! A partir desta terça-feira, 20 de janeiro, quem chegar ou sair da capital de ônibus já vai usar a nova rodoviária da Bahia em Salvador, no bairro de Águas Claras, a mais moderna do Brasil. O atual terminal rodoviário em Pernambués será desativado na mesma data. A nova rodoviária é ampla, segura, de fácil acesso e integrada ao terminal de ônibus urbanos, ao metrô e em breve ao VLT. Mais uma obra gigante do governo da Bahia. Nos palcos ou na vida real, o sucesso vem com o preparo. Prepare-se com quem já formou mais de 170 mil protagonistas de sucesso. Inscreva-se agora mesmo na graduação presencial da Uninação. Uninação, a próxima grande virada da sua história. Hoje. O Renato é tão bacana, tão gente boa, tão fino. Entrar numa história dessas? E por que ele queria os seus disquetes? Ele pensa que deve ter alguma coisa lá que possa incriminá-lo. E tem? E tem ou não tem? Isso não interessa, isso a gente vê depois. O que interessa agora é saber o que ele quer com a sua irmã. Por que ele se casou com a Mariana? A tal secretária do Renato diz que é por causa das ações da do Carmo. Não, não é isso não. O jogo do Renato é muito mais alto. Rainha da sucata. Voltamos com o seu Bahia Meio Dia, imagens do centro de Barreiras, tempo fechado também por lá, onde chove desde ontem. Hora certa, meio-dia e 26 minutos. Um temporal que trouxe prejuízo para um produtor rural em Brejolândia é o nosso assunto de agora. Pelo menos 15 bovinos morreram após serem atingidos por um raio no povoado de Alegre, na zona rural do município. Aline Miranda está na região oeste, chega agora com esses detalhes para a gente. Prejuízo, né, Aline? Um alerta também aí para os próximos dias. É com você, boa tarde. Exatamente, Bia. Já que tem esse alerta de chuvas fortes, temporais, ventos e muitos raios para diversas cidades aqui da região oeste, já deixamos o alerta também para todos os pecuaristas, porque em Brejolândia teve esse prejuízo muito grande para um pecuarista da cidade. O que foi que aconteceu? Esses animais, eles estavam no pasto quando caiu este raio, acabou atingindo 15 animais. A gente atualizou há pouco a informação. Dos 15, apenas um sobreviveu, mas mesmo assim está com problemas de saúde, não sabe se ele vai resistir ou não. Foram, no total, 8 vacas e 6 bezerros que morreram na hora com a pancada deste raio. Segundo informações da própria DAB da cidade de Brejolândia, essa é uma situação que preocupa diversos pecuaristas ali da região, porque em muitos casos essa chuva ela é repentina e acaba caindo no momento que os animais ainda estão no pasto. Neste momento, segundo informações da própria DAB, esses animais ainda continuavam no pasto desta localidade, na fazenda onde foi atingido por este raio, porque eles estavam com uma certa dificuldade, sem saber como fazer para conseguir enterrar todos esses animais. Se tratando de 14 animais, eles vão precisar de maquinário, vão precisar abrir valas para poder enterrar todos esses bichos, porque eles estavam todos ainda
na mesma localidade onde aconteceu. A gente lembra também que é uma situação que aqui na região oeste já ocorreram outras vezes e que, infelizmente, acaba-se com um prejuízo tão grande para os pecuaristas. Lembramos que isso aconteceu no último domingo, foi quando teve essa quantidade grande de raios caindo na região de Brejolândia. Muitas pessoas viram a preparação de temporais ali na localidade. No entanto, não se esperava que essa situação acontecesse ali na localidade de uma propriedade rural da cidade, no povoado de Alegre. A gente lembra também que este proprietário tem outros animais na fazenda e que agora ele vai tomar diretamente os devidos cuidados para que isso não ocorra mais. A gente lembra também para os outros pecuaristas aqui da região, a gente tem uma região extensa de criação de gados e diversas cidades que estão aí no ranking das principais criadoras de gado da região, que eles também devem manter esses cuidados nesse período de alerta para temporais, ventos fortes e rajadas muito fortes de vento, assim como também diversos raios que estão atingindo aqui o oeste baiano. Essas são as informações, Bia, eu volto contigo. Muito obrigada, Aline, por todas as informações e até já com outros assuntos. E olha, um acidente foi registrado na última noite na BA-210 em Juazeiro, envolvendo duas motos. A colisão foi no contorno ali da BA, no bairro do Tabuleiro. O corpo de bombeiros foi acionado para socorrer uma das vítimas que caiu em uma pequena ribanceira que fica às margens ali da estrada, um local de difícil acesso, segundo os bombeiros. Olha aí imagens na sua tela. O SAMU também foi acionado para transportar a vítima para uma unidade de saúde. Um dos feridos é o cantor e sanfoneiro Tinho do Acordeon, de Juazeiro, muito conhecido na região, que precisou ser hospitalizado. A assessoria do cantor informou que ele vai passar por cirurgias, mas que apesar do susto, ele se recupera bem. E a outra vítima, que estava na outra moto, também foi levada para o hospital. Ainda não sabemos o estado de saúde dele nesse momento, mas está aí esse registro, um acidente envolvendo duas motos, uma colisão frontal no contorno da BA, ali no bairro Tabuleiro. A gente vai seguir acompanhando esse assunto até para saber o estado de saúde dos dois. O cantor está bem, a outra vítima não tivemos atualizações até o fechamento desta edição do Bahia Meio Dia. E um homem de 47 anos foi preso ontem em Santa Rosa de Lima, zona rural de Jaguarari, por descumprir uma medida protetiva. Mais uma mulher sofrendo aí agressões. Segundo a Polícia Militar, ele havia sido preso na última terça-feira após quebrar objetos da casa da ex-companheira de 39 anos e ameaçá-la na presença do próprio delegado. Ele destruiu os objetos da casa, o que se configura como violência patrimonial, quando o homem, não aceitando ali o término da relação ou qualquer outra questão, destrói o patrimônio da mulher. E aí o delegado, presenciando ali, cara a cara, essa violência, decidiu prender em flagrante o agressor. No dia seguinte, ele foi liberado durante a audiência de custódia sob a condição de cumprir medida protetiva, o que ele não fez. Ele não só descumpriu, não só tentou se aproximar da ex-companheira, como tentou invadir novamente a casa da ex-companheira, pulando inclusive o muro. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram esse homem que inicialmente se queixava de dores, porque ao tentar pular o muro da casa da ex-companheira, caiu. E aí ele foi levado para ser atendido no hospital da cidade e, após uma avaliação médica, foi levado para a Delegacia Territorial de Jaguarari, em seguida encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro. A mulher, ainda bem, não ficou ferida. O Ministério Público da Bahia está de olho na Câmara Municipal de Correntina, no oeste baiano. O MP recomendou que a casa reduza o número de servidores comissionados, ou seja, indicados. Gabriel Pires é quem está com esse assunto e volta diretamente aqui do Oeste com essas atualizações. Me conta aí, Gabriel, quais são as informações. O pedido do Ministério Público é para que haja uma proporcionalidade entre os servidores
comissionados e os servidores efetivos que trabalham lá na Câmara de Correntina, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essa recomendação foi expedida pelo Ministério Público da Bahia na última terça-feira, dia 20, e orienta que a Câmara de Vereadores de Correntina reorganize o quadro de pessoal, reduzindo o número de cargos em comissão. Cargos comissionados, que são aquelas pessoas contratadas durante um período para executar aquelas funções determinadas ali o contratante. Essa recomendação foi assinada pela promotora de justiça, doutora Sueli Braga, que ela registra que as modificações devem ser feitas para que seja assegurada a devida proporcionalidade entre o número de cargos comissionados com o número de servidores efetivos. A promotoria, ela recomenda que os servidores comissionados excedentes sejam exonerados até que se alcance uma proporcionalidade razoável. De acordo com o Ministério Público da Bahia, atualmente a Câmara de Correntina tem 47 servidores efetivos e 87 em cargos de comissão, o que aí supera 50% a mais pessoas aí em cargos de comissão. A promotoria também recomendou à Câmara Municipal de Correntina que o presidente ele extinga os cargos de comissão e leve a plenário uma lei definindo aí de forma clara e objetiva as atribuições de cada cargo em comissão remanescente, demonstrando que tais atribuições se limitam a determinadas funções realizadas lá na Câmara Municipal de Correntina. A nossa equipe, desde cedo, ela tenta um contato com a Câmara Municipal de Correntina para explicar se vai seguir essa recomendação do município ou não, e também os motivos para que se tenha aí 87 cargos comissionados frente a 47 cargos efetivos, e até o momento não obtivemos retorno aí da Câmara Municipal de Correntina. Essa recomendação do Ministério Público já está em vigor. A Câmara de Correntina aí, ela deve seguir essa recomendação que foi expedida pelo Ministério Público da Bahia na última terça-feira, dia 13, e recomenda que a Câmara aí faça uma reorganização no quadro funcional e equipare aí de forma razoável o número de servidores efetivos e de comissionados. Bia, é com você. É como deve ser, né, Gabriel? Muito obrigada pelas informações. Infelizmente, uma situação que nem espanta tanto a gente, porque nós que somos do interior conhecemos a realidade que se repete em várias outras cidades, que vem aí concurso público para a população ter acesso, né, e estar ali naquele local pela sua capacidade. E olha, agora a gente fala da união, uma união muito importante, que é festa e inclusão. O Carnaval de Juazeiro vai ter um espaço reservado para pessoas com deficiência. Tiago Santos já aqui posicionado para nos contar, inclusive, que o cadastro, o camarote da inclusão já está aberto, vai até sexta, né, Tiago? Está acompanhado também de uma pessoa que pode nos explicar melhor esse assunto. Traga todos os detalhes, meu amigo, é com você aí, direto de Juazeiro. Pois é, Bia, e vale lembrar que além do camarote da inclusão, teremos esse ano também um espaço dedicado exclusivamente para os idosos. Quem vai trazer as informações para a gente está aqui do meu lado, Maria Quitéria, superintendente do Sistema Único de Assistência Social. Maria Quitéria, boa tarde, bem-vinda ao Bahia Meio Dia. Falando primeiro sobre esse espaço destinado aos idosos, tem algum pré-requisito, algum critério para garantir essa inscrição? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. O pré-requisito maior, a pessoa precisa ter mais de 60 anos, né? Para que nos procure e faça inscrição. As inscrições estão acontecendo no CAD Único, né? Popularmente conhecida como Casa do Bolsa Família. Lá nós temos a coordenação do Serviço de Convivência dos Idosos. E pensando nesse público que a gente atende o ano inteiro, a gente abriu esse espaço, uma novidade, né? No Carnaval de Juazeiro, para acolher esses idosos, esses foliões que queiram participar. Então nós estamos com as inscrições abertas, vai até o dia 23, e eles precisam estar levando o RG, o número de NIS, documentos pessoais e o comprovante de residência lá no CAD Único, como já falei, para que sejam feitas as suas inscrições.
para esse espaço reservado para os idosos, que é no circuito oficial da festa. A gente está aqui no circuito Ivete Sangalo, o camarote dos idosos vai ser lá na frente. São quantas vagas por dia, Quitéria? 15 vagas por dia, né? Porque a gente tem um espaço, mas a gente quer que eles tenham um espaço com qualidade. Então a gente vai disponibilizar 15 vagas por dia para que eles estejam nesse espaço. Vai ser aqui na Orla, como você acabou de falar, no circuito Ivete Sangalo, um espaço privilegiado para que eles tenham acesso a toda a alegria do Carnaval de Juazeiro. E por falar em acessibilidade e inclusão, vamos ter também um outro camarote, né, que é o camarote da acessibilidade. Para o camarote da acessibilidade, são quantas vagas por dia? Quem pode se inscrever? Como é que está funcionando? Já as inscrições para o camarote da acessibilidade, o camarote da inclusão, as inscrições estão sendo feitas, iniciaram na segunda-feira, vai até dia 23 também, e acontece lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, nas sedes, né, que fica aqui na Praça da Bandeira. As pessoas precisam estar lá com documentos pessoais, com comprovante de residência, disponibilizar os seus números de telefone para dizer o dia também que quer participar, porque são 4 dias de folia, iniciando dia 29 ao dia 1º de fevereiro, para que eles possam participar. E cada pessoa PCD tem direito ao seu acompanhante. São disponibilizadas 20 vagas para PCDs, com o acompanhante 40 pessoas. Quem quiser aproveitar mais de um dia no espaço, pode, depende, como é que vai funcionar? Pode, Tiago, depende do número de pessoas inscritas, né? A gente estava conversando aqui informalmente que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Ainda há vagas, vão nos procurar. Aqueles que se inscrevem primeiro têm a facilidade, né, de escolher que dia que pode participar. São atrações maravilhosas que vamos ter no Carnaval. E se você não fez a sua inscrição, vem fazer, né? Estamos esperando. Recado está dado. Maria Quitéria, obrigado pela entrevista. Então é correr para garantir essa inscrição, Bia, para o camarote da acessibilidade ou o camarote dos idosos no Carnaval de Juazeiro, começando semana que vem. Volto com você aí no estúdio. Massa, Tiago, muito obrigada a você também pela nossa entrevistada. E é isso, então recado dado, você idoso ou pessoa com deficiência tem um lugarzinho reservado para você, sim, na folia, porque todo mundo tem que participar. E olha, na volta do intervalo, onça é encontrada dentro de residência em Luiz Eduardo Magalhães. Como foi o resgate? Você fica sabendo já já, depois do intervalo. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Nós vai descer, vai descer. Desce para aproveitar a semana do Kit Colcha na Havan. Kit Colcha 3 peças Versalhes. King de R$ 179,90 por R$ 99,99. R$80 de desconto. Queen de R$ 149,90 por R$ 89,99. E casal de R$ 129,90 por R$ 79,99. Tá muito barato! Várias cores e estampas dupla face. O campeão de vendas. Ressonância magnética mais rápida e com ainda mais qualidade é no CDI. O CDI acelerou o tempo dos exames sem abrir mão da precisão que você confia. Com a nova tecnologia de inteligência artificial, o exame fica até 50% mais rápido, com imagens ainda mais nítidas e precisas, e um diagnóstico que ganha em qualidade. Ressonância magnética no CDI é assim. Menos tempo na máquina, mais resultado para você. CDI, imagem de confiança e credibilidade. Hoje. Estão falando que essa peça chegou no vapor Rei de Portugal, que veio do porto e que lá morreu muita gente. E os ratos vieram nesse vapor. Então vamos embora daqui, Antenor? Não podemos, Naná. Por que não podemos? Porque formaram um tal de cordão sanitário. Ninguém sai daqui sem um tal de passaporte sanitário. Ai, meu Deus. Terra Nostra. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, a gente que faz esse giro pelo oeste, pelo norte, agora imagens de Correntina no oeste, o tempo também está fechado por lá, viu?
Hora certa, 12h43. E a gente volta para falar sobre mais uma comunidade na região norte que está enfrentando problemas com falta de água, uma questão básica. Moradores do povoado do Riacho do Sobrado estão enfrentando essa situação desde julho. Pelas 2.000 pessoas, ou melhor, pelo menos 2.000 pessoas estão sendo afetadas com essa situação. Por isso a gente volta a falar agora com Luiz Gustavo Ribeiro, que tem as informações, né, Luiz? Boa tarde para você. Oi, Bia, isso mesmo. De acordo com os moradores, esse problema já é um problema antigo. Eles estão sofrendo com a falta de água, com os problemas de abastecimento de água aí desde julho de 2025. Ou seja, desde o ano passado, esses moradores estão sofrendo bastante. Segundo esses moradores, além desse problema já ter muito tempo, a cada dia a situação fica mais agravada lá na região. Cerca de 2.000 pessoas moram na comunidade de Riacho do Sobrado, que fica na zona rural do município de Casa Nova, e essas pessoas estão sofrendo com essa falta de água. Os moradores informaram que atualmente esse abastecimento de água está chegando em dias alternados. Um dia chega água, no outro dia já não chega, e mesmo assim nos dias que a água chega nas torneiras, essa água chega em poucas horas do dia, o que não é suficiente para o abastecimento aí da população. Os moradores informaram também que além desse abastecimento não está sendo regular, a água também está chegando sem tratamento. Esse problema é claro que impacta bastante a vida dos moradores, o dia a dia deles, com atividades básicas como limpeza, higiene e o consumo humano também. E devido a essa situação, muitos moradores chegaram a deixar as casas, abandonaram as casas na comunidade de Riacho do Sobrado. Outros moradores informaram que estão tendo que comprar água ou então ir até Petrolina, que é a cidade mais próxima da comunidade de Riacho do Sobrado. Petrolina já fica no estado de Pernambuco. Algumas mulheres, inclusive, estão levando roupas para lavar no município de Petrolina, justamente pela falta de água na região. Os moradores também informaram que a quantidade de carro-pipa que é enviada pela prefeitura não é suficiente e que a água que chega no povoado vem do projeto Nilo Coelho, que fica em Petrolina. Eles informaram que a prefeitura prometeu uma adutora com águas do Rio São Francisco, mas até o momento essa adutora ainda não foi feita. Uma moradora falou mais sobre essa situação com a nossa equipe, explicou como é que está sendo viver há tanto tempo com esses problemas de água. Vamos assistir. Água para cozinhar, aqui eu pego de Petrolina. Eu peço para trazer de Petrolina, água para cozinhar e água para beber. Vou mostrar a vocês. Vai, de 15 em 15 dias, vai as garrafas e volta cheia. É para mostrar que a gente tem que buscar água em Petrolina. É para mostrar que a gente precisa estar lavando roupa em beira de rio. É para mostrar que o povo está pegando carroça para ir buscar água na beira do rio, porque não tem como pegar água. E pedir providências, tomem providências com a situação da água que está escassa. Tá aí então o relato da moradora. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Casa Nova, que enviou uma nota. Em nota, a Secretaria de Obras do município informou que já está tomando as providências em relação ao abastecimento de água na comunidade de Riacho do Sobrado. A Prefeitura também informou que o sistema atual passa por uma avaliação e já está em elaboração um projeto de ampliação e melhoria para garantir mais segurança hídrica à população. Enquanto o novo sistema não é implantado, o abastecimento está sendo reforçado com carros-pipa. A Prefeitura de Casa Nova informou que no último sábado 30 residências foram atendidas aí com esse serviço do carro-pipa. Então a gente torce aí que os moradores possam ter essa situação mais regularizada o quanto antes, né, Bia? É muito difícil ficar sem água, ainda mais há tanto tempo como é a situação desses moradores. Volto contigo no estúdio. Um recurso básico. Obrigada, Luiz, pelas informações. A gente vai seguir de olho. E os católicos festejam essa semana São Francisco de Sales, padroeiro dos comunicadores. De amanhã até sábado, há celebrações em várias comunidades de Juazeiro, com missas e festas solenes. Jacira Félix chega para contar toda a programação para a gente, claro, ficar aí de olho nessa programação.
Pois é, Bia, boa tarde para você e para quem acompanha o Bahia Meio Dia. Nós, comunicadores, temos um padroeiro, viu, pela Igreja Católica, é São Francisco de Sales. E aqui em Juazeiro tem uma programação especial voltada para esse santo protetor dos comunicadores. Essa programação que começa no dia 21 e encerra no dia 24 com a grande festa. Eu converso agora com Ítalo, ele que é coordenador da Pastoral da Comunicação, né, da Paróquia Nossa Senhora das Grotas aqui em Juazeiro. Ítalo, antes da gente trazer os detalhes dessa programação, fala um pouco para a gente da história de São Francisco de Sales e como ele se torna patrono dos comunicadores. A história de São Francisco de Sales é uma história muito interessante, porque ele é bispo e doutor da igreja e ele foi bispo de Genebra, num contexto onde estavam surgindo muitos conflitos religiosos e a Igreja Católica não estava, era proibida de pregar em alguns locais. Então ele fazia cartas, fazia alguns pergaminhos e tipo um boletim, e ele entregava às pessoas através desse modo de comunicar. Em 1923, o Papa Pio XI proclamou ele como padroeiro dos comunicadores e jornalistas. E aí a gente tem então essa devoção agora, essa programação, essa festa, né, ela começa ano passado aqui em Juazeiro, mas o Tríduo é uma novidade. Fala pra gente dessa programação. Exatamente. A festa ela iniciou em 2025, no Júbilo das Comunicações, que foi presidida pelo nosso querido bispo diocesano, Dom Valdemir Vicente. E esse ano a gente está fazendo um Tríduo em saída. A gente começa na comunidade São Vicente de Paulo, no dia 21, será pregado pelo padre Arthur Miranda, que é assessor eclesiástico para a Pastoral da Comunicação aqui da Diocese de Juazeiro. No dia 22 é com o nosso bispo diocesano, na comunidade São Pedro, Novo Encontro. No dia 23, na comunidade Santíssimo Redentor, no bairro da Coreia, pregada pelo padre Jonas Pádua, padre redentorista. E no dia 24 é a tão guardada festa aqui na Catedral, pregada por Monsenhor Givanildo, vigário-geral da Diocese de Petrolina. E aí, Ítalo, para quem está acompanhando o nosso Bahia Meio Dia, é uma programação que não é só para os comunicadores, né? Reforça o convite aí para todo mundo. Exatamente, é uma celebração da memória de São Francisco de Sales, na verdade é uma celebração para toda a igreja, né? Então a gente está promovendo esse momento e os fiéis podem participar, comparecendo. Como eu falei, é um santo que trouxe uma mensagem de amor, de carinho, devoção. Então a sua forma de pregar com amorosidade, que é a característica desse santo. Então a gente quer que os fiéis eles vivenciem esse momento. Não só os comunicadores, fica aqui o convite para que todos possam participar conosco, mas também todo o povo de Deus. Obrigada, Ítalo, pelas informações. Está aí, Bia. Então, a festa em homenagem a São Francisco de Sales, patrono, padroeiro dos comunicadores aqui em Juazeiro. É com você, Bia. Então, que ele nos abençoe, né? Viva nosso padroeiro. A gente fala agora de uma situação inusitada em Luiz Eduardo Magalhães. Uma onça parda, você acredita, foi encontrada dentro de uma casa no bairro Tropicalville 2 na manhã de hoje. A dona de casa, claro, levou um susto. Vamos falar agora com Gabriel Pires, ele que traz todos os detalhes para a gente, já posicionado aqui. É com você, Gabriel. Pois é, Bia, dona Rosilda acordou com um barulho no telhado, no quintal, os cachorros dela latindo e ela não sabia o motivo. Só que atrás de um colchão estava uma onça. Isso tudo aconteceu hoje cedo no bairro Tropicalville, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Por volta de 6h30, a dona Rosilda ela acordou, viu toda essa situação, os cachorros dela latindo, tentando ali encontrar algo. Até que quando ela chegou perto, verificou um olhar diferente e viu que era uma onça. Ela não se aproximou, ela chamou as autoridades, como o grupamento ambiental da Guarda Municipal aqui de Luiz Eduardo Magalhães, também chamou o Corpo de Bombeiros e as equipes que trabalham com resgate, as equipes aí da Defesa Civil. Chegando lá, o pessoal conseguiu conter a situação, tentou retirar o animal, mas não foi possível. As equipes elas aguardam então a chegada do INEMA, que está vindo de Barreiras aqui para Luiz Eduardo Magalhães, e nessa equipe do INEMA está um médico veterinário. A onça ela será sedada e depois retirada com toda a segurança do local e levada aí para um ponto adequado. É uma onça do tipo jaguatirica, é um animal jovem. Nas imagens é possível ver que a onça, o felino, ela está ali bastante acuado, aparentemente com medo, só que causa bastante impacto e um certo medo dos moradores locais, porque não é um animal comum
em um centro urbano como Luiz Eduardo Magalhães. Felizmente, nem os cachorros, nem a dona Rosilda se feriu com toda essa situação. Como eu falei, as equipes do INEMA estão vindo para fazer a sedação desse felino e posteriormente fazer a retirada do animal e levá-lo para um ponto adequado. E depois, com a plena recuperação desse bicho, voltar ele aí para a natureza, para que ele prossiga com a sua vida e possa aí aumentar a nossa fauna brasileira. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. E olha, nas férias escolares, a rotina das crianças muda completamente. Mas para famílias de crianças aí com autismo, esse período pode ser ainda mais desafiador. Por isso, manter uma rotina adaptada, com atividades que ajudam no dia a dia, se torna essencial para garantir bem-estar para toda a família. Durante as férias, os brinquedos lúdicos são algumas das atividades favoritas de Benjamin, que não gosta muito de ficar em casa. Brincar. Eu brinco muito nas férias e a saudade da escola é minha professora. E o que é que mais lhe incomoda em casa, quando você está em casa? O que é que você não gosta? O liquidificador que dói meu ouvido. Você não gosta de barulho? Não. E não é só o Benjamin que não gosta de ficar ocioso dentro de casa. As férias escolares representam a quebra na rotina diária de qualquer criança. Para quem é diagnosticado com transtorno do espectro autista, como o garotinho de 7 anos, é comum que surjam alterações no comportamento. Nesse período, a rotina de toda a família muda completamente, principalmente para Ionara, que além de Benjamin, também é mãe de outro filho autista. Desafio diário, assim, como eu falei, a questão dos dois. Tem autismo, TDAH, só que totalmente diferente um do outro. E aí, por conta da diferença, os dois brigam muito, porque Benjamin ele já é mais quieto, e o Ian já é mais agitado. Então, isso conta muito, né, dentro de casa. As pessoas não conseguem entender, muitas das vezes elas jogam como se fosse mal educação, que os pais não dão educação, que é o que a gente mais escuta. Mas, infelizmente, não é assim. Benjamin prefere manter uma rotina semelhante à da escola, com atividades pré-determinadas, mas com a liberdade de escolher com o que quer brincar. Durante as férias, a pausa na rotina escolar muda completamente o dia a dia das crianças. Para aquelas com autismo, essa alteração pode gerar desconforto. E é nesse momento que a atenção e a adaptação são ainda mais essenciais. Esse desequilíbrio, né, essa mudança de repente que essa criança está enfrentando, acaba gerando esses impactos negativos, né, que a gente sabe que isso é difícil para a família, é difícil para quem cuida. Então, a gente precisa, nesse momento, saber acolher essa criança, saber lidar com essa criança. Dados do IBGE mostram que a maior proporção de diagnóstico do transtorno do espectro autista está entre crianças de 5 e 9 anos de idade, com 2,6%. Na Bahia, são 34.921 crianças de 0 a 9 anos de idade diagnosticadas com autismo, o que representa 1,9% dessa faixa etária. Breno Gabriel tem apenas 4 anos e fica bastante irritado se ficar ocioso. Ele fica mais agressivo, né? A escola, eu acho que estimula um pouco o desenho, as atividades e ajuda um pouco, eu acho que ele trabalha a mente dele, né? Então diminui mais um pouco do estresse. Quando está em casa, ele fica estressado, ele pula o tempo todo, não consegue dormir naturalmente, né? Simplesmente piorou o sintoma dele. E quando a gente coloca para dormir, ele diz: eu não vou dormir, e começa a chutando as coisas, ficando agressivo. E é preciso muita disposição para acompanhar a energia do pequeno. Breno prefere brincar sozinho na maior parte do tempo. E mesmo com a pausa na escola, o acompanhamento multidisciplinar não pode parar. Esses acompanhamentos médicos, né? Esses acompanhamentos com os especialistas fazem a diferença também durante as férias? Fazem, porque a gente vê assim até o amor deles com o profissional, porque eles parece que se sentem que parece que é um membro familiar, como se fosse que eles se sentem bem acolhido, se sentisse amado, né? E a estratégia que a gente usa muito em casa, que eu falo com ele, é quando ele se irrita, dizer eu te amo, aí ele eu também te amo, mas você vê que é irritado, né? A gente não vê como uma criança normal que você fala eu te amo e ele aceita assim de pronto e
Ele responde, mas ainda assim um pouco fechado. Na maioria das vezes, as crianças estão de férias, mas os pais não. Atividades físicas e terapêuticas podem ajudar a reduzir os impactos desse período, contribuindo para o gasto de energia e a manutenção de uma rotina mais estruturada. Mas é muito importante a gente focar no que a criança gosta, né? Gosta de jogar um futebol? Vamos colocar numa escolinha. Gosta de pintura, de música? Vamos ver algo, né, voltado ao que ele gosta de fazer, porque essa criança ela acaba acumulando, né? Ela tem uma acumulação, o cérebro dela não capta, né? Não obedece o comando, que houve uma quebra de rotina. Então, a gente precisa ajudar essa criança a entender o seu sentimento, as suas emoções, para retornar um pouco aí a sua rotina que ele tinha antes. Ótimas dicas. E olha, você gosta de carro e carro antigo? A Aline Miranda vai contar agora pra gente a história de um grupo de Barreiras que se uniu justamente pelo amor que possuem por carros antigos, mais especialmente o Fusca, não é isso, Aline? Conta tudo pra gente. É isso mesmo, viu, Bia? Hoje é o Dia Nacional do Fusca. Esse carro antigo que tem aí uma paixão nacional por ele. Eu vou pedir para Matheus mostrar para quem nos acompanha as relíquias que estão aqui com a gente. São carros aí da década de 70 que muitas pessoas aqui em Barreiras fazem questão de manter essa paixão. Tem um clube, viu? É o Rolê de Fusca e Cia. Surgiu desde 2021. São 129 membros neste clube e nem todos são de Fusca. Você está ouvindo aí um pouco do ronco desses carros, justamente porque eles são bem tradicionais, né? Para mostrar um pouco dessa situação. Quem está comigo é a Franciele Andrade, que é uma das organizadoras do grupo. Explica para quem nos acompanha, Fran, como é que surgiu esse grupo aqui em Barreiras? Então, o Grupo Rolê de Fusca surgiu em 2021. Na união e na realização do sonho de 4 jovens, né? Por algumas vezes a gente reunia no Parque da Cidade, né? O antigo Parque de Exposições. E aí então decidimos a fazer um grupo para compartilhar um pouco da nossa paixão. Dentro e ao longo do tempo foi entrando outros integrantes e graças a Deus aí a gente tem cerca de 60 fusqueiros aí no nosso grupo, né? E neste caso, as pessoas que estão aqui são apaixonados por carros antigos, não é isso? Demais, demais. Nós temos aqui pessoas que compraram Fusca recentemente, temos pessoas que mais de 19 anos têm Fusca, né? Eu particularmente tenho 5 anos que tenho o meu e é uma paixão que a gente quer aí perpetuar e que abrange também não só as pessoas mais velhas, mas também vários adultos, né? E várias pessoas que participaram um pouco da época da fabricação do Fusca, né? Pra quem não sabe, tem placa preta aqui que quer dizer que é bem original o carro. Exato, né? Bem de colecionador, né? Que a gente costuma falar. Temos também Fuscas já adaptados, customizados, né? Temos outros que tem mais uma apresentação web, né? E é bem legal. Obrigada, viu, Fran, por estar aqui com a gente. Pois é, Bia, olha só a quantidade de carros antigos. E para quem é apaixonado por Fusca, sabe perfeitamente que esse é um amor eterno. Eu volto contigo. Valeu, Aline. O Fusca tem seu charme. E é desse estilo aqui que a gente vai ficando por aqui. O seu Bahia Meio-Dia de hoje tá acabando, mas amanhã a gente tem um novo encontro às 11h45. Claro, eu vou estar aqui esperando vocês. Até lá. Bahia Meio-Dia.